Oi, pessoal, tudo bem? Então, ah, quem acompanha o canal sabe que nos fins de semana eu sempre faço mini cursos, né? Eu dedico um pouco mais de tempo a conversar com vocês, né? Mas antes de fazer a aula 4 do mini curso que estamos seguindo, né? Que é de Votan a OTAN, né? Eu gostaria de voltar mais uma vez a o tema, né, que foi muito discutido essa semana. Eu até fiz um vídeo sobre esse tema, que foi justamente sobre o Arthur Duval, né, o chamado Mamãe Falei. Tá? Eu sei que talvez muitas pessoas já não aguentem mais falar sobre esse tema, não aguentem mais falar sobre esse assunto, né? Achar que já deu, né? Achar que já esgotou o assunto, mas eu acho que não esgotou ainda, né? Ah, Esse episódio me permitiu falar de um tema que muitas pessoas me cobravam para eu falar aqui no canal, mas eu nunca havia falado, eu nunca havia feito um vídeo só para esse tema, que é o Poe Eternos. Eu até pensava em fazer um mini curso inteiro sobre o Poe Eternos, né? Utilizar a Marie-Louise von Franz, utilizar também um pouco de James Hillman, utilizar um pouco da psicologia do Puer, né? Da psicologia do arquétipo da criança, que eu utilizo em outros mini cursos, como por exemplo a função dos símbolos da cura da alma, né? E alguns mini cursos sobre alquimia que eu fiz aqui no canal, né? Mas nunca falei e de modo específico sobre o Poe Eternos. Esse episódio do Arthur Duval me permitiu falar, né, sobre esse tema. Eu até tenho um paciente que ele já me pediu diversas vezes: Álvaro, fala sobre o Poe Eterno no teu canal, fala sobre o Poe Eterno no teu canal. Eu sempre falei, vou falar, né? Pois bem, estou falando, né? Também vou aproveitar esse tema para falar sobre um outro assunto que é também um dos assuntos mais pedidos aqui do canal, que é justamente a imaginação ativa, né? Eu já fiz aqui alguns mini cursos, né, sobre imaginação ativa, pelo menos um mini curso inteiro sobre imaginação ativa e também é, no primeiro mini curso desse canal, como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Basicamente, eu trabalhei aqui, né? Eu falei com vocês, conversei com vocês muitos casos clínicos com imaginação ativa e fiz outros vídeos também sobre imaginação ativa, 10 perguntas e respostas sobre imaginação ativa, como praticar a imaginação ativa. Enfim, tem também um bom material aqui, né? Eu já li muitos, já trabalhei aqui também no canal imaginação ativa de pacientes meus, né? De modo que é um tema pedido, as pessoas pedem e eu faço, né? É, Então, pessoal, o que é o Poe Eternos, né? E por que é que o Arthur Duval é um sujeito psicologicamente interessante, né? Vocês pensam que eu tenho raiva dele? Eu não tenho. Eu acho um sujeito psicologicamente interessante, né? Assim, é um prato cheio para um psicólogo, né? Um psicólogo, quando vê uma pessoa dessa, fica feliz, fica, sabe, agora eu vou estudar, agora eu tenho um caso clínico, agora finalmente eu encontrei o que eu estava procurando, né? Eu conversei com vocês, né, de que o Poe Eternos é um padrão psicológico, é um padrão arquetípico, né, que habita o inconsciente coletivo, tá? E que se manifesta principalmente, isso é empiricamente observável, nos homens, né? Álvaro, você já viu mulheres manifestando esse tipo de padrão psicológico? Já. Você já teve pacientes que manifestaram esse tipo de padrão psicológico? Já tive pacientes mulheres e tenho pacientes mulheres que manifestam esse tipo de padrão psicológico. Ontem mesmo, já muito tarde da noite, eu estava recebendo mensagem de sonhos de uma paciente minha que ela vivencia muito a constelação desse arquétipo, tá? Mas eu não sei se há algum motivo que justifique isso.
de modo predominante, nós observamos esse padrão psicológico nos homens, tá? E esse padrão psicológico gera fantasias infantis, e muitas vezes, ao encarnar essas fantasias infantis, principalmente quando essas fantasias vão para o plano político, né? E eu falei que eu ia fazer vários vídeos sobre política esse ano, porque é um ano em que nós enquanto sociedade, precisamos conversar sobre política, né? Se apresenta de modo perverso, né? Infantilizado. E aí, eu falei do Arthur Duval no vídeo passado, mas eu esqueci de falar daquele episódio em que ele foi vestido de vagina na Universidade de Medicina, né, da USP, a Universidade de Medicina, né, ou seja, um dos cursos mais respeitados, assim, né, onde estavam os médicos, estudantes de medicina, estudantes homens de medicina, estudantes mulheres de medicina, futuras médicas, que pelo tempo que ele foi, talvez já sejam médicas hoje, né? E ele foi lá afrontar as mulheres vestidas de vagina, né? O Jung fala que para a gente poder estudar a fantasia, é necessário que a gente estude a energia psíquica, tá? Eu tô até com a energia psíquica aqui, eu gosto de mostrar os livros, mas quando eu faço esse vídeo de modo muito espontâneo, daqui a 15, 20 minutos no máximo, vai chegar um paciente. É possível até que o paciente, ao chegar, interrompa o vídeo, né? Eu não tenho tempo de pegar aqui o livro para mostrar tal, mas, enfim, a energia psíquica. A gente sabe, por exemplo, eu falei no mini curso que eu fiz sobre o símbolo da transformação na missa, que para a gente poder entender a energia psíquica é necessário a gente perceber o aspecto causal e final, tá? Da energia psíquica. Assim como na análise junguiana, nós temos um aspecto redutivo e nós temos um aspecto prospectivo, tá? Um aspecto redutivo, regressivo, e um aspecto prospectivo, né, de simbolização, de síntese, que aponta para um desenvolvimento, né, para uma progressão. Quando Arthur Duval se veste de vagina, certo? A gente até pode dizer que inconscientemente ele estava ritualizando um estupro, tá? Ele estava representando inconscientemente um estupro. Por quê? Porque é uma vagina com ele no meio, né, no centro, afrontando as mulheres, tá? Talvez não estivesse consciente para ele isso. Talvez não tivesse na consciência dele, tá? Álvaro, mas tu tá exagerando. Tu tá dizendo que inconscientemente ele estava dramatizando uma fantasia mitológica que aponta para o estupro. Por quê? Porque é ele no centro de uma vagina e afrontando mulheres, tá? Mas se a gente for observar a fantasia por outros aspectos, fantasia no sentido psicológico, né? A gente percebe, né, que o Jung vai dizer que é típico dos sonhos dos homens, né, principalmente, que são possuídos pela ânima, tá? E a fantasia, e o Arthur Duval vestido de vagina mostra muito isso, né? Ele possuído pela ânima, tá? É muito comum que esses homens sonhem com prisões, né? Com cativeiros, sonhem sendo aprisionados pela terra, sendo devorados pela terra, né? Quer dizer, é uma regressão à imago materna, né? A imago da mãe. Ou seja, o Arthur Duval vestido de vagina tem muito a ver também com uma regressão típica do puer, né? Ele está regredindo ao útero materno. Ele está voltando ao útero materno também por meio da vagina, né? E aí fantasias mitológicas inconscientes como incesto, por exemplo, também aparecem aos olhos a um olhar clínico, né? Não é à toa que o apelido dele, o nome do canal dele, se projetou com o apelido de Mamãe Falei, né? Então, assim, até o nome, né, Mamãe Falei, mostra muito o arquétipo do puer, né? O arquétipo da criança. E também tem essa ideia da regressão, né, da vagina, dos sonhos, das imagens mitológicas, das imagens da fantasia típica de um puer, né? A possessão
pela ânima que o devora, justamente pelo fato de ele não conseguir dialogar com elas, né? É por isso que a imaginação ativa é tão importante. Por quê? Porque na imaginação ativa, principalmente o homem, ouve a voz da ânima. Na imaginação ativa, quando nós criamos um espaço vazio, né, na consciência, né, como se criássemos um espaço vazio na consciência e permitimos que as imagens surjam espontaneamente, sem criticá-las, sem interpretá-las, mas nos deixando levar pela fascinação delas, nós podemos dialogar com as imagens. E aí um puer, quando ele tem a oportunidade de praticar a imaginação ativa, ele começa a entrar em contato, a assimilar os conteúdos inconscientes, né? As imagens do inconsciente coletivo e as imagens do seu próprio inconsciente pessoal, da sua subjetividade. Quando ele não tem essa possibilidade de praticar a imaginação ativa, ocorre o que aconteceu com Arthur Duval em relação à fantasia de vagina. Ele é devorado por ela. Ele entra no processo que Jung chama de desassimilação. Ele é desassimilado. Em vez de ele assimilar a imagem da mulher, ele é desassimilado por essa imagem. Por isso que eu digo que Arthur Duval é um prato cheio para um psicólogo, principalmente junguiano. Eu, quando comecei a assistir os vídeos dele, em 2016, né, eu lembro dessa, como diria, dessa história, dessa treta, né, que ele foi fazer lá na USP com as mulheres. O tipo de provocação que ele fazia, que eu acho muito saudável, né, gente? Como todo ser humano, o Arthur Duval tem um aspecto luminoso, né? De questionar, vamos questionar, sim. Mas a forma como ele questiona, ou como ele questionava, é uma forma infantil, né? Até porque a frase que ele sempre dizia, vamos questionar tudo, é da ordem do impossível. Ele sempre terminava o vídeo, vamos questionar tudo, porque é da ordem do impossível. O equivalente filosófico do vamos questionar tudo é a dúvida radical, que tanto São Tomás de Aquino quanto Descartes provaram ser impossível. Porque é impossível duvidar de modo radical, porque você estaria duvidando da própria dúvida. Se você duvida da própria dúvida, você já está duvidando. Se você não duvida da própria dúvida, você também está duvidando. Então há sempre algo na estrutura da realidade, no elemento da fantasia e da fantasia criativa, que nós não podemos duvidar, né? Há sempre algo de objetivo, há sempre algo que independe da minha vontade. E que Jung brilhantemente nos poupou de uma série de discussões subjetivistas, chamou de psique objetiva. Tá? E aí, com a série de, por exemplo, perguntas clássicas que o Arthur Duval fazia, por exemplo, para as mulheres lá que foram fazer uma oficina de sexualidade, né? Não queriam que os homens estivessem presentes para ficarem mais à vontade, porque havia aspectos ginecológicos envolvidos, então talvez houvesse demonstração, enfim, de como lidar com a vagina. Então, para não constranger as mulheres, os homens não podiam estar presentes naquele momento. E ele foi vestido de vagina, fantasiado de vagina, etc., com todos esses elementos arcaicos, né, arquetípicos que a gente está desvendando aqui. Né? E aí, perguntas que ele fazia, por exemplo, como é que você ousa fazer esse tipo de oficina aqui com o meu dinheiro? Né? Veja que argumento infantil. A mulher que podia estar ali poderia dizer, sim, é com o teu dinheiro, mas é com o meu dinheiro também. Porque se a universidade é pública, é com o teu dinheiro, é com o meu dinheiro, é com o dinheiro do professor, é com o dinheiro do aluno, né? É com o dinheiro de todos. Né? A própria visão liberal que o Arthur Duval tem de vocês fazem esse tipo de oficina em universidade pública com o meu dinheiro. É uma visão liberal, é uma visão de privatizar o espaço público. Né? Ou seja, o meu dinheiro. Não é, ele não consegue enxergar a coletividade, porque como liberal e como alguém que possui um tipo de atitude introvertido, ou seja, um modelo geral de comportamento introvertido que retira a libido dos objetos para colocar em elementos subjetivos, como aquilo que é meu, aquilo que é do indivíduo, aquilo que é subjetivo, ele passa a ter um déficit de empatia, de extroversão em relação à coletividade. É por isso que liberais como Arthur Duval não conseguem
enxergar o coletivo. Não consegue enxergar a coletividade pelo próprio padrão psicológico que habita nele, pelo padrão arquetípico que condiciona inconscientemente o comportamento dele, né? Então, retomando a questão do puer, a questão da fantasia do puer, dos sonhos do puer, de regressão, de ser engolido pela terra, né? Ou pelo cativeiro, no caso, ser sugado por uma vagina, a fantasia inconsciente do estupro, né? De ser uma vagina com ele no centro, e a regressão ao útero, né? Típica do puer. Mais uma vez o problema. O puer chega na política. E aí, Arthur Duval, assim, o aspecto prospectivo, eu falei do aspecto redutivo. E o aspecto prospectivo da fantasia. Bom, na própria vagina rosa, a fantasia que o Arthur Duval chamou de Pepeca Rosa, está ali o spoiler sobre o tipo de vagina que ele admira. A vagina, que agora a gente sabe, das mulheres do leste europeu. Então você imagina, até agora a gente não sabe o que é que o Arthur Duval foi fazer na Ucrânia. A gente sabe que ele postou uma foto em que ele estava sentado no depósito de um bar chamado Sherlock Pub, né? E eu sou fã de Sherlock Holmes, todo mundo sabe, eu tenho um pastor alemão chamado Sherlock Holmes, né? Eu sou fã. Ele estava lá dizendo que estava em Kiev, só que pelo Google Maps a distância do pub para Kiev era quase de 1.000 quilômetros. Ele estava a quase 1.000 quilômetros de Kiev, dizendo que estava em missão humanitária, ao mesmo tempo ajudando os ucranianos a construírem bombas. Aí, mais uma vez, a questão do puer, gente. Um deputado, um político que representa o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não está em guerra com a Rússia. Na Ucrânia, jogando bomba nos russos, né? Ou fabricando bombas, né, para jogar nos russos. Ou seja, ele tentando assumir o arquétipo do herói, mas ele continua sendo um puer. E por conta de ser um puer na política, ele chegou, né, e está causando um incidente diplomático entre o Brasil e a Rússia. Por quê? Porque o Brasil não está em guerra com a Rússia. Então, o representante do Estado brasileiro não pode ir lá jogar bomba. O Estado brasileiro não pode jogar bomba nos russos porque o Estado brasileiro não está em guerra com a Rússia. Inclusive, há tratados internacionais que proíbem isso, né? Então, é uma série de problemas. Se falar que é mentira, né? Ele não estava fazendo isso, né? Ele estava a quase 1.000 quilômetros de Kiev. E enchendo a cara, bebendo, e aquelas garrafas são garrafas de álcool. Não são garrafas de... Não são coquetel Molotov. Enfim, eu gostaria de não falar mais sobre esse assunto. Assim, é interessante, mas vamos tocar para frente, né? Pelo menos nos deu... porque é constrangedor demais, né? Falar também disso, né? É constrangedor, né? Pelo menos nos deu a oportunidade de conversar um pouco sobre o puer Eternos, que faltava falar disso aqui no canal, né? E falar um pouco mais sobre a importância da imaginação ativa, tá? Então, é isso, pessoal. Próximo vídeo eu vou tentar fazer o arremate, né, do minicurso de Votan à OTAN, tá? Esse incidente do puer, esse incidente do Arthur Duval, do Mamãe Falei, do puer, terminou entrando, foi bom, foi massa, porque acrescentou algo ao minicurso que eu não estava programado e que nos fez pensar. Gostaria de ouvir tua opinião, o que é que você acha, se você concorda com o que eu estou dizendo, se você não concorda com o que eu estou dizendo, tá tudo bem. Sempre falo aqui no canal, meu objetivo aqui no canal é estimular você a pensar, e a pensar com afeto, e a pensar com afetividade. Mesmo que depois você chegue para mim e fale, olha Álvaro, eu pensei no que você disse. Inclusive eu cheguei à conclusão que tudo que você falou é bobagem. Não tem problema, a minha missão está cumprida. Por quê? Porque o meu objetivo é estimular você a pensar. Se você pensou e pensou com sentimento e pensou com afeto, a minha missão está cumprida. Tá bom, pessoal? É isso. Até a aula 4 com o encerramento desse minicurso de Votan à OTAN.
que eu falo sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, e eu procuro entender um pouco psicologicamente essa dinâmica coletiva, essa dinâmica que aflige a psicologia coletiva e que nos afeta. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado.